Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é dia 5 de junho, solenidade de Pentecostes e também Dia Mundial do Meio Ambiente. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas no lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado aberto. E os discípulos ficaram muito felizes por verem o Senhor ressuscitado. Novamente o Senhor disse aos discípulos: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de dizer isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: "Recebei o Espírito Santo. Os pecados que desligarem na terra serão desligados no céu, e os pecados que vocês ligarem na terra também serão ligados no céu." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, depois de toda uma caminhada chamada Tempo Pascal, que teve início na quarta-feira de cinzas com a imposição das cinzas e o convite: "Convertei-vos e crede no Evangelho." Hoje nós estamos encerrando esse Tempo Pascal, celebrando a solenidade de Pentecostes, uma nova criação. Se no livro do Gênesis o Criador sopra sobre as narinas do boneco de barro que se converteu no ser vivo, hoje é Jesus que refaz a história, Jesus que reconstrói a história de um homem e de uma mulher, porque Jesus também sopra sobre os discípulos dizendo: "Recebei o Espírito Santo." Não mais o Espírito do homem natural, mas agora o Espírito Santo, aquele que é fonte de santidade e de força de todos nós. Mas ainda, muitas portas se encontram fechadas, não mais por medo dos judeus. Muitas portas fechadas por medo da pobreza, por medo da violência, muitas portas fechadas por causa dos pecados, muitas portas fechadas por causa da descrença, muitas portas fechadas por causa das vaidades, da vanglória, muitas portas fechadas por causa do ateísmo. E assim, os discípulos e as discípulas de hoje, com as portas fechadas, não conseguem mais experimentar a alegria de verem o ressuscitado. Para muitos, já não há alegria em ver e perceber a presença de Jesus, mas há temor, porque Jesus não é mais visto como o Salvador, mas como um juiz punitivo e condenador. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente o ressuscitado quer ultrapassar as portas fechadas de nossa vida e de nossos corações. Novamente ele quer manifestar-se a cada um de nós dizendo: "A paz esteja convosco." Novamente ele quer que eu e você toquemos as suas mãos, toquemos o seu lado aberto e nos alegremos com a presença dele. Novamente ele quer refazer a nossa história de vida. Realmente ele quer fazer com que eu e você nos reerguemos das nossas quedas, encontremos novamente um rumo para a nossa vida, para que assim eu e você possamos refazer a nossa história, refazer o nosso segmento. Mas há muita fé que não se converteu em segmento. Há muita fé que ainda sobrevive na esfera da utilidade. Se eu preciso, eu utilizo. E assim, essa fé externalizada ou somente alicerçada em símbolos religiosos ou em coisas externas, faz com que nós vivamos a fé e os nossos símbolos como um talismã de sorte, e não mais como uma provocação espiritual de conversão de vida. E assim, as portas da descrença vão ficando fechadas para o Senhor ressuscitado, e não há mais alegria em vermos o Senhor.
Jesus diz para os discípulos da primeira hora: como o Pai me enviou, assim também eu vos enviei. E depois, soprando sobre eles, recebei o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo do Senhor habita em nós, mas há muitos de nós que ainda não tomamos consciência disso, e esse Espírito vive adormecido, cristalizado, num coração duro, numa vida sem sentido e em almas fechadas. Por isso, a festa de Pentecoste quer ser essa grande revolução espiritual. Quer abalar todas as estruturas e derrubar todas as portas fechadas, para que a gente possa novamente tocar o Senhor, vermos o Senhor e nos alegrarmos com Ele. O ressuscitado nos oferece nesse dia uma nova oportunidade de refazermos a nossa história. Depois de termos vivenciado todo esse tempo penitencial, agora o ressuscitado quer derramar sobre mim e sobre você o Espírito Santo, para que esse Espírito venha conduzir a nossa história e para que nós nos deixemos guiar pelo Espírito de Jesus. É Pentecostes, é a festa do Espírito Santo, que habita em mim e que habita em você, mas que muitas e muitas vezes nós trancamos as portas e ele, adormecido e inoperante, fica ali, até conseguir ultrapassar os obstáculos da natureza humana que nós colocamos sobre ele. É a festa de Pentecostes. Encerrando assim o tempo pascal, o Senhor quer refazer a minha história e refazer a sua história, para sermos homens e mulheres fortalecidos do alto e que se deixam guiar pela força do Espírito. Hoje aqui na Igreja Matriz nós teremos a Santa Missa às 7h30 da manhã, às 9 horas, 11 horas e 19 horas. Na comunidade São Francisco das Chagas, na Rio de Janeiro, às 8 horas da manhã. Na comunidade Nossa Senhora do Rosário, lá no Cremeri, às 10 horas da manhã. Amanhã, segunda-feira, terço dos homens, às 19 horas. E já queremos convidar vocês, adolescentes e jovens, que já fizeram a primeira Eucaristia, para o nosso retiro espiritual sobre Carlos Acutis, sobre o Beato Carlos Acutis, que vai acontecer no dia 26 de junho, um domingo, das 8 horas da manhã até as 18 horas. As inscrições já estão sendo feitas em nossa secretaria paroquial, e essas inscrições estarão abertas até o dia 20 de junho. Então você que é adolescente, você que é jovem, que já fez a sua primeira Eucaristia, venha participar conosco desse retiro espiritual sobre a vida do Beato Carlos Acutis, no dia 26 de junho, das 8 da manhã até as 18 horas. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém.